Olá, começa agora mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje você vai conhecer a Praça do Pontal. Liderado pelo grupo BMPar, o empreendimento deve começar a ser construído no primeiro semestre do ano que vem, no local onde ficava o antigo estaleiro Só. Os detalhes do projeto e as opiniões relacionadas sobre o destino do terreno você confere a partir de agora. Fique conosco. Em 2008, foi apresentado pelo grupo BMPar a primeira proposta de ocupar o terreno onde existia o antigo estaleiro Só. Desde então, o projeto foi alterado e hoje a empresa aguarda a aprovação do Executivo Municipal para dar início ao empreendimento. Na área de 42 mil metros quadrados, deve ser construída uma torre e um centro comercial. São três áreas, três pontos interligados entre si. É um multiuso. Vai ter uma loja da Leroy Merlin, um centro comercial e uma torre de conjuntos comerciais. Todos interligados entre si, tendo um conjunto só, não no sistema como um bloco, não vou usar a expressão tijolão, mas não sendo um bloco único como os atuais shopping center, por exigência das secretarias, onde há uma permeabilidade visual. Então vai ser um shopping aberto-fechado, digamos assim. Previsto em legislação municipal, qualquer construção no terreno deve manter uma faixa de 60 metros junto ao Guaíba, livre de construções, para fins de preservação e uso público. Além do espaço de livre circulação previsto pela lei, a empresa BMPar também deve construir uma praça pública. Eu tive a oportunidade de olhar o projeto e quero dizer com toda honestidade que achei muito bom. Até porque, inteligentemente, os organizadores do projeto, que desenharam o projeto urbanístico, não comprometeram toda a área disponível e que vai ser utilizada mais ou menos a metade. O restante vai ficar para a área de domínio público, uma faixa de 30 metros na beira do lago e mais uma área disponibilizada que hoje é propriedade da BMPar, que ela vai doar para o município. O ponto mais importante disso aí não são as paredes, nem o aspecto visual lindo, arquitetônico que nós vamos ter, e sim a grande praça que vai envolver este conjunto todo de empreendimento. Nós vamos ter quase 40 mil metros quadrados de área, que representa praticamente 2/3 do Parcão, naquele polígono 24 de outubro, Guete, Mostardeiro e Comendador Caminha. Então é uma grande área que será pública, de acesso público. E com vegetação nativa, esta área, os primeiros 30 metros são de área de preservação permanente. Esse empreendimento vai ficar recuado 60 metros por questões legais, e então isso vai permitir com que o público tenha uma grande praça. Além disto, nós vamos resgatar duas partes históricas importantes da cidade. Uma, a própria vida do estaleiro Só. Vai ser construído ao longo da praça o memorial do estaleiro Só. Outra é a história de Porto Alegre, que muito poucas pessoas conhecem. Quando nós fizemos as escavações, nós encontramos fundações do antigo passeio do trem que levava os dejetos pessoais, dejetos humanos, para descarga direta no lago do Guaíba. Então isso aí também vai ser contado e vai ser mostrado. Antes de iniciar as obras, é preciso seguir algumas normas previstas no plano diretor da cidade. Primeiramente, uma comissão multidisciplinar do Executivo elabora um termo de referência para a empresa.
O documento esclarece quais estudos precisam ser feitos na região, com o objetivo de eliminar os impactos do empreendimento. Baseado no termo, o grupo responsável pelo projeto apresenta um estudo de impacto ambiental. Também conhecido como EIA, o estudo elaborado prevê medidas mitigatórias para o trânsito, paisagismo, meio ambiente, infraestrutura, entre outros. No caso da mobilidade na região, o grupo BMPAR sugeriu algumas modificações, como implantação de 12 travessias para pedestres e a colocação de mais uma faixa de tráfego na Avenida Pereira Passos e na Avenida Padre Cacique. Tem algumas outras medidas de adaptação da malha viária para que os veículos que são atraídos por esse empreendimento, que eles não prejudiquem o trânsito de passagem de conexão com a Zona Sul. Então tem algumas adaptações em alguns pontos estratégicos, esses que tu citaste, que vão ser feitos então de forma que não dê congestionamento. Vai ter uma via de contemplação com velocidade mais reduzida, mas que a população, os automóveis, ou as bicicletas, ou as pessoas poderão acessar livremente e poder ver esta beleza do Guaíba. Vai ter estacionamento público, onde vai ter estacionamento de bicicletas, tudo de acordo com o que rege, o que foi determinado nesse EIA-RIMA, que nós acabamos de encerrar com as 2 audiências públicas agora em abril. Todo empreendimento então vai ser circundado por uma via local, que vai retirar o impacto das vias principais de conexão com a Zona Sul, e também essa via local vai ter a função de separar o empreendimento do parque da orla que foi estabelecido pela Câmara Municipal. Foi apontado aqui, na verdade, que a gente deveria tomar bastante cuidado com o pedestre, já que essa zona aqui é isolada do resto da cidade. Então, a partir do empreendimento, chamaria muitos pedestres que teriam que ter, então, suas rotas para acesso aqui com segurança. Tem uma metáfora que às vezes ela parece boa, mas ela é muito boa para esse tipo de medida, tá? Dizem que combater congestionamento alargando via é como combater obesidade afrouxando o cinto. E é exatamente isso. Nós temos aqui 2 obras que foram feitas recentemente, que você tem um viaduto, você tem uma duplicação da Edivaldo Pereira Paiva, que acabaram de ser realizadas, elas foram completadas um pouquinho antes da Copa do Mundo, agora em 2014, e hoje, não faz um ano, já estão colocando elas como insuficientes para um empreendimento que está acontecendo aqui. Será que é esse o caminho? A gente vai fazendo empreendimento e aumenta, e faz outro empreendimento e aumenta, e daqui a um pouco o que a gente faz? A gente aterra um pouco mais o Guaíba para conseguir passar mais uma via por aqui. Primeira coisa que eu penso é como que as pessoas chegam aqui, né? Não necessariamente para acessar a orla ou não, né? No projeto de a mitigação da obra, ele prevê, por exemplo, alargamento duplicação de vias. E para mim essa duplicação de vias funciona para quem pretende acessar isso aqui de carro. Eu não vi em nenhum momento para eles falarem como vão funcionar as linhas de ônibus, como que vai ser reforçada a linha de ônibus para acessar a orla nesse espaço. Alargar a avenida para carro é impacto negativo, na minha opinião, né? Mobilidade urbana no século XXI é para transporte coletivo, para pedestre e para bicicleta, não é para carro. Tudo que for para contemplar carro é considerado impacto negativo. E nós temos essa concepção ainda dos próprios técnicos da prefeitura, porque nós temos uma formação, né, voltada para o carro e não para o transporte público ou para a bicicleta e até mesmo para o pedestre, né? Se nós formos aqui na Venceslau, por exemplo, atravessar a Venceslau a pé, às vezes se leva 5 minutos para abrir a sinaleira para o pedestre. Isso é inadmissível. São 3.500 metros de ciclovia, que é uma contrapartida do empreendimento, e vai ter uma ciclovia acompanhando a Padre Cacique, né? E uma ciclovia interna pela orla, só que ela não vai estar demarcada, quer dizer, o ciclista pode acessar qualquer ponto da orla. Estacionamentos públicos são 105 e os privados são 1.750. A ciclovia é algo extremamente necessário de ser implantado e é muito importante que as pessoas tenham consciência de que a ciclovia não é simplesmente feita para suprir uma demanda já existente. A ciclovia ela cria uma infraestrutura para uma demanda que está coagida, digamos assim. Então, da mesma maneira que
quando a gente estava falando do alargamento de vias, né? Existe esse fenômeno que eles chamam de demanda reprimida. Muitas pessoas evitam de fazer determinados trajetos porque elas sabem que vão enfrentar trânsito e elas não querem percorrer aquele espaço. A partir do momento que aquele trajeto parece ser um bom trajeto, porque ele foi alargado, enfim, as pessoas deixam de ter esse receio e vão para esse trajeto e acabam esgotando toda a capacidade que aquela via tinha. E nas ciclovias isso funciona mais ou menos semelhante, mas de uma maneira um pouco mais positiva, digamos assim, porque as pessoas que não têm coragem, por exemplo, de enfrentar uma via como essa, que tem quatro pistas de bicicleta, a partir do momento que você tem uma ciclovia, ela passa a ter essa coragem e começa a utilizar. Então, essa ligação da orla, ela pode fazer algumas ligações extremamente importantes dos bairros que temos aqui com a parte mais central da cidade. E é um trajeto extremamente plano, o que ajuda para as pessoas fazerem seus deslocamentos, e eu acredito que ela tem um potencial não só para ser uma ciclovia turística, como é o que acontecia naquele trecho da Diário de Notícias, mas ser uma ciclovia que possibilite que realmente a pessoa que quer usar a sua bicicleta para ir trabalhar, vai pegá-la e vai cruzar chegar nas outras ciclovias, no restante da ciclovia da orla e chegar no centro da cidade. Acho também que deveria ter, isso dá para mudar ainda, sem sombra de dúvida, nós deveríamos ter muito mais estacionamento à bicicleta aqui dentro, né, que é uma área de muita circulação de bicicleta, muito mesmo. Eu mesmo vim de bicicleta. Impressionante fim de semana, então nem se fala, as famílias andam, aqui tem ciclovia, então eu acho que para o próprio empreendedor vai ser melhor disponibilizar mais bicicleta. O mundo está mudando, né, as pessoas às vezes não se dão conta, mas está mudando. E as pessoas querem sim, elas querem mais verde, elas querem mais meio ambiente. Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? A orla é pública, é um bem natural, é uma paisagem inconfundível. Ela não pode ser privatizada. Então, assim, quando a gente olha a nossa orla vindo do centro para cá e sabendo que ela tem em torno de 70 a 72 quilômetros de extensão, nós não temos uma orla, nós temos uma preciosidade. Porto Alegre é muito rica em termos de orla. E esse espaço aqui, vou te dizer sinceramente, quando eu cheguei aqui, o meu coração bateu mais forte. Porque esse canto de Porto Alegre é um app. E essa paisagem que nós temos aqui, com o Rio Guaíba debruçado sobre esta ponta do Melo, nós não podemos concordar que haja construção na orla, seja de qualquer forma que for, porque a orla é pública, de uso público, de lazer, é uma paisagem, é uma coisa cultural. Para entender por que a iniciativa privada possui posse do terreno, é preciso voltar no tempo. O local, que fica na zona sul de Porto Alegre e na beira do Lago Guaíba, já abrigou um antigo estaleiro responsável pela construção de navios. Foi um lugar onde navios atracavam, navios de pequenos portes, eram feitos concertos, inclusive produzidos algumas embarcações, que foram inclusive inaugurados por presidentes da República, com batismo do nome das embarcações. Enfim, foi um verdadeiro estaleiro aqui. Marcou época e depois foi se desgastando. Houve um determinado momento que a Marinha Mercante Brasileira decaiu e os serviços estaleiros também foram paulatinamente sendo tornado desnecessário. Em funcionamento desde a década de 50, o estaleiro encerrou as atividades em 1995. Em 2006, o terreno foi leiloado para garantir o pagamento das indenizações dos funcionários. A partir desse momento, os adquirentes da área começaram a pensar na sua utilização. Existia uma lei de origem do então prefeito Tarso Genro, que permitia que aqui na área fossem feitos empreendimentos comerciais, especialmente vinculados ao Lago Guaíba, que se encontra aqui do lado. A polêmica ela veio justamente ali em 2006, 2007, como tu colocaste, mas a gente tem que vir aqui um pouco antes, a gente tem que ir para aí um pouco antes, que é em 2001, porque em 2001 o então prefeito Tarso Genro apresentou um projeto de lei para tentar resolver o problema da massa falida, dos trabalhadores da massa falida do Estaleiro Só,
criando um regime urbanístico para essa área aqui. Então ali começa o problema, porque o plano diretor não estabelece regime urbanístico na orla. Nós temos 72 quilômetros de orla. Então não é possível, na minha opinião, é um casuísmo, tu fazer um plano diretor, um regime urbanístico, só para uma pequena parte da orla. Ou nós fazemos um zoneamento, né, um regime urbanístico para toda a orla, que Porto Alegre não tem ainda, e essa é a principal questão, ou fazemos para toda, ou não faz para ninguém. Então ali começa o problema em 2001, onde só para essa área se fez um regime urbanístico, ou seja, um micro plano diretor para esta área aqui. Isso está errado, porque isso aí é não planejar a cidade. E por isso eu, na época como vereador, fui o único vereador que votou contra. Eu acho que o problema não começou ali, né? O problema é anterior. O problema é quando da concessão, primeiro uma concessão, depois uma doação ao Pontal, ao estaleiro, né? Nós chamamos de Pontal de Estaleiro, mas era uma indústria, né? E aí depois, com a situação desta maneira consolidada, não se conseguiu evoluir na época, e acho que seria temerário a prefeitura assumir todas as custas trabalhistas demissionárias, né? Numa discussão de massa falida, né? Recursos que não sabes o tamanho, pode ser muito maior que o valor daquela área, e na época não era possível que o governo assumisse, e talvez nem legal, pudéssemos nós aqui votar uma lei, dizer, bom, tá bem, nós queremos essa área de volta, nós vamos pagar todas as custas trabalhistas. Isso não tem respaldo legal, né? Porque são valores diferenciados. Então, na verdade, o leilão da área cumpriu um ciclo, né? Que começou errado. E assim como hoje o Inter, o Grêmio e não sei quantos clubes, eles ocupam a área privada, a área pública, né, da orla. Houve uma lei da Câmara aprovada nesse sentido, que decaiu em função de uma consulta popular realizada alguns anos atrás, que entendeu de que aqui teria que ser preservado o regime urbanístico da lei originária. Ali houve digamos assim, um momento muito importante da cidade deixar claro de que não quer uma concepção de moradias na beira, na orla do Guaíba. Pasmem que nós tivemos uma única consulta nessa cidade, própria dessa cidade, desde que eu me conheço vereadora e moradora dessa cidade, que foi sobre o Pontal de Estaleiro, né? E era sobre a possibilidade ou não de moradia, de construção lá na privada, mas a população deu um não redondo, era um não, porque havia todo um embate sobre, e há até hoje, sobre o que construir na orla, e lá especialmente porque veio para cá um projeto de lei alterando, concedendo índices construtivos. Bem, diante disso e diante também da polêmica de uma área em beira do rio ser uma área estratégica da Marinha, ser uma área no nosso plano diretor, área institucional, ou seja, é área de preservação ambiental, essa é a caracterização. Qualquer parte do mundo, ao menos em geral, nós temos uma concepção de regime urbanístico, de construção de prédios. Quando nós temos uma paisagem, seja de montanhas, seja de mar, seja de lagos, essa parte é preservada, se permite a construção do lado de lá. Então nós temos aqui uma avenida, onde uma coisa é nós prevermos edifícios do lado de lá da avenida, mas não do lado de cá da avenida. Então nós temos edifícios lá, por exemplo, nós temos edifícios em várias partes, mas que não comprometem a paisagem natural. Então o outro grande problema é o impacto à paisagem natural. E esse é um grande problema no Brasil, de uma forma geral, de nós pensarmos a cidade afastando dessa concepção de preservar a paisagem natural. Pós 2009, pós a consulta popular, houve vários movimentos já, os movimentos sociais cobrando, mas não teve nenhuma política da prefeitura de troca de índice, por exemplo. Nós achamos que é possível a prefeitura oferecer uma outra área ou índices construtivos para quem adquiriu lá no leilão e encerrou a pendenga com os funcionários. Eu acho que nós temos uma situação mais simples para enfrentar agora, né?
Então, de novo, a Prefeitura está licenciando, nós vamos fazer o debate desse licenciamento, porque estudo de impacto ambiental, nós já pedimos cópia disso, nós estamos fazendo pedido de informações para ver que tipo de licenciamento a Prefeitura está fazendo. A Prefeitura tem muitos instrumentos, ela pode exigir que a adequação, a intervenção que seja feita naquele espaço seja absolutamente compatível com o meio ambiente, com o destino da orla para a cultura, para o esporte. Por que não? Nós temos aqui um fato positivo, sim. Nós temos uma área de preservação permanente, prevista no Código Florestal Brasileiro, onde ao menos 30 metros tem que ser preservado. Pela lei municipal, 60 metros. Qual é a importância disso? No caso do empreendimento que é positivo, além de se recuperar e preservar a área de preservação permanente, que é obrigatória, vai se dar acesso público, né? As pessoas vão ter acesso a esse espaço. Isso é um ponto positivo, isso é um impacto positivo da concepção do projeto apresentado, né? Claro que a gente teria que ver, porque o que a gente viu ali na audiência pública é muito básico, né? Eu só entendo que nós teríamos que ter mais elementos naturais na área de preservação permanente. Estando hoje aqui junto contigo, eu fico triste em saber que isso está parado tanto tempo. Olha, os estudos já se alongam, é quase um decênio de discussão em torno disso. Eu aposto que vai ser superado esses últimos obstáculos e que no curtíssimo prazo as coisas começam a ser implementadas, e eu espero que em breve eu possa estar conversando contigo já numa circunstância diferente. Quem sabe numa mesinha dentro de um restaurante, numa torre dentro de um escritório, ou sentado num balanço qualquer ao lado do nosso lado do Guaíba. Então, essa é a minha expectativa. Nós esperamos que até início do ano que vem, de 2016, março, abril de 2016, o processo esteja finalizado para que em abril, maio, nós possamos iniciar as obras. As obras, normalmente, o que é um tempo? 24 meses de construção, 30 meses talvez para a torre comercial, então nós vamos ter esse empreendimento pronto no final de 2018. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo programa.